Amém, amém. Ainda que todas as coisas possam acontecer, ainda que os homens se levantem, ainda que as circunstâncias mudem, o nosso louvor vai continuar, porque ele é fruto da ação de Deus em nós. Nessa manhã nós vamos estudar o texto de Tito, capítulo 2. Nós aí colocamos os versículos 1 a 9, nessa manhã eu vou fazer a leitura até o versículo 10, mesmo que ele não apareça aí depois na nossa leitura, mas eu lerei os versículos 1 a 10 de Tito, capítulo 2. Nós estamos estudando esta epístola do apóstolo Paulo, que tem uma maravilhosa função na vida da igreja e ensinar a igreja a abraçar suas responsabilidades a todo tempo. E nessa manhã, peço que você acompanhe comigo a leitura desses versículos, até o versículo 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar nesse momento. Senhor, buscamos o Senhor, que é o intérprete das palavras, ao nos permitir acesso ao Espírito. Rogamos que esse Espírito fale a nós, para que compreendamos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Numa sociedade democrática, é muito importante o mecanismo de nós elegermos homens sobre nós. E nós fazemos isso em várias instâncias. Podemos eleger uma diretoria na repartição em que nós trabalhamos, podemos eleger um grupo de representantes da nossa turma na escola, na nossa associação. Isso é muito comum hoje em dia. Mas existe uma armadilha muito grande quando nós lançamos mão desse mecanismo, é de acharmos que apenas aqueles que estão eleitos para uma certa representação são os que vão trabalhar. Não é verdade? A gente cai nesse mecanismo. Eu falei da escola, e escola, quando a gente vai fazer eleição dos representantes de turma, a gente foge da responsabilidade e bota o representante lá na frente como se só ele fosse fazer o trabalho da turma perante a escola e perante uma série de outras coisas. É incrível como o nosso coração pecaminoso gosta de transferir responsabilidade para os outros e nós lavarmos as nossas mãos. Mas é tão interessante, meus irmãos, que no corpo de Cristo, essa mecânica não funciona assim. Ainda que sim, nós tenhamos líderes que são instituídos sobre nós, no corpo de Cristo, todas as partes do corpo são articuladas pelo cabeça que é Cristo, para que o corpo trabalhe. Cada um de nós possui posições, vocações que devem ser realizadas com zelo, porque nós somos os instrumentos da graça de Cristo e os representantes da sua glória perante o mundo e para nós mesmos, para a edificação desse próprio corpo, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Nesse texto de Tito que nós estamos estudando, no capítulo 1, nós vemos que Tito foi instruído pelo apóstolo Paulo sobre como escolher os presbíteros para a igreja, como ensinar a igreja sobre os critérios para escolher os seus líderes, os seus pastores, e como também evitar os maus pastores, os falsos mestres.
Mas veja que agora, Paulo continua trazendo instrução a Tito, não somente para escolher esses líderes, mas para que toda a igreja seja capaz de trabalhar. No versículo 1, ele inicia, aí no capítulo 2, ele inicia dizendo, tu, porém, ao contrário daquelas doutrinas impuras e fraccionadas que aqueles homens do partido da circuncisão, os falsos mestres ensinavam, Tito deveria ensinar aos cretenses o que convém à sã doutrina, a doutrina que é saudável, a doutrina que é sadia, em contraste com essa doença causada pela heresia dos falsos mestres. Tito deveria ensinar aquilo que é digno de toda confiança, aquilo que está de acordo com o ensino de Cristo e dos seus apóstolos. Todo verdadeiro conhecimento doutrinário, ele nunca fica no campo da teoria. Ele sempre vai combinar o conhecimento e o entendimento correto com práticas consistentes. Talvez alguns aqui, comentaristas ao longo da história, olhando para o que nós vamos estudar, eles argumentam que esse comportamento que vai ser ordenado aqui por Tito, à igreja, talvez seria apenas para a cultura daquela época, práticas comportamentais necessárias somente para aqueles dias. Mas quando o versículo 1 enraiza isso na sã doutrina, nós estamos falando daquilo que Deus determinou para o seu povo em todos os tempos, em todos os lugares, para que todos cumpram a sua lei. Os crentes devem sempre estar fundamentados, de fato, na sã doutrina, e não apenas em particularidades culturais ou comportamentais. É a sã doutrina que nos leva a Cristo, que coloca Cristo no centro. E é ela que realmente é capaz de resultar consistentemente em bons hábitos, em bons comportamentos, porque ela promove uma saúde espiritual na vida da igreja. E por isso, você que está ouvindo esse sermão nessa manhã, deve ser capaz de não somente ouvi-lo, mas estudar a palavra de Deus, estudar teologia e aplicar esses princípios bíblicos, vivendo de fato aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está ouvindo. E veja que agora Paulo vai lidar com pelo menos aqui 3 categorias de pessoas, e esses são os nossos 3 pontos. Essas 3 categorias são categorias que de uma certa forma abarcam todo o povo de Deus em níveis diferentes, mas que também abarcam essa igreja em Creta. Primeiro, eu gostaria de ver com você a maneira como os homens idosos, os homens mais velhos, devem ser conhecidos pela sua dignidade e pela sua maturidade. E aqui eu vou falar dos homens e das mulheres também. Mas veja que primeiro ele começa a falar dos homens, que a partir aqui do versículo 2 fica bem claro que em virtude da idade, da experiência deles, eles serviriam como modelos naturais para os homens mais jovens. E se são crentes, devem abraçar ainda mais essa responsabilidade. Veja que algumas marcas de maturidade são exigidas desses homens mais velhos. Que eles sejam, por exemplo, veja aí, a partir do versículo 2, que eles sejam temperantes. Ou seja, que eles tenham uma mente sóbria, uma mente esclarecida e entendedora, que na postura geral deles, eles sejam conhecidos pelo equilíbrio. Sejam também homens respeitáveis. Ou seja, o que significa dizer que alguém é respeitável, né? Às vezes você pode lembrar daquela frase que se diz em circo, respeitável público, né? O que é alguém respeitável? É alguém que é digno, que é dignificado pela sua reverência. É uma pessoa que tem uma seriedade de propósito, até a gente poderia usar aqui a palavra, uma gravidade de propósito. E isso é algo que deve combinar com a dignidade dos idosos. E veja, quando a gente fala sobre reverência, sobre gravidade, a gente tem que ter cuidado para não confundir com a ideia de um velho carrancudo, tá? Ou de um idoso rabugento. Tem muita gente que acha que às vezes isso é sinônimo de respeitabilidade, e não é verdade. Também o oposto daqueles que são conhecidos pela sua frivolidade, e muitas vezes incapazes de falar as coisas com seriedade, também deve ser evitado. Nós estamos falando de homens que são, como o texto fala, sensatos. Há um controle, um domínio próprio, no qual eles intencionalmente modelam a dignidade.
Veja que, junto com essas marcas de maturidade, Paulo agora fala também de 3 marcas de piedade. Ele diz que esses homens devem ser sadios na fé, no amor e na constância. Essa aqui é a tríade de virtudes favoritas do apóstolo Paulo nas suas cartas, porque a fé, o amor e a constância são centrais na vida cristã. Claro que aqui, no lugar de constância, nós leríamos em outros lugares a ideia da esperança, né? Mas aqui aparece como constância, dependendo da tradução, como perseverança. Mas os dois estão intimamente alinhados. A perseverança com a esperança. Lembre-se que lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Gente que é testada na vida, gente que já viveu bastante, ela aprende a perseverar, e essa perseverança gera experiência, e essa experiência deve gerar esperança. Esperança. Essa é uma marca que deve ser presente na vida daqueles que já são mais vividos, principalmente porque Paulo também, lá em Romanos 5, ele disse que a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado, é outorgado a nós pelo Espírito Santo, que derrama esse amor nos nossos corações. Veja que esses homens idosos devem ser conhecidos pela sua sobriedade, mas também pela sua alegria, pelo seu fervor, pela sua esperança, pela sua fé, pelo seu amor. Todos eles feitos de forma genuína. Quando você olha para as Escrituras Sagradas, quantos homens mais velhos foram chamados para servir ao Senhor na sua idade mais velha? Lembro-me de Abraão, talvez para mim um dos modelos mais marcantes, porque Deus deu uma promessa que ele daria frutos, ele teria um rebento na sua idade avançada. E ele abraçou essa responsabilidade, se tornou um pai da fé, um homem conhecido pela sua maturidade, ainda que fosse um pecador e tenha cometido falhas. Mas um homem que não se esquivou dessa responsabilidade. Ele passa aqui agora a falar também que as mulheres idosas, semelhantemente, está vendo aí no versículo 3, elas também partilham das virtudes cristãs dos homens idosos, que agora são aplicadas a essas mulheres. Veja que elas devem ser sérias em seu proceder. Elas devem ser também reverentes na maneira como vivem, de uma forma apropriada a um caráter santo. Elas não devem ser caluniadoras, está vendo aí? E não escravizadas a muito vinho. Isso é muito interessante, essas duas observações. Veja aqui o contraste que Paulo está fazendo entre essas posturas, lá com o comportamento dos cretenses. Lembra que nós vimos no capítulo 1, esses cretenses que eram conhecidos por ter a língua solta e cheia de difamação, que viviam em festas e glutonarias desregradas, a ponto de se tornarem escravos da bebida. Veja que as mulheres agora que são crentes, que conhecem o Senhor, não devem ser caracterizadas por uma vida desregrada, por uma vida ociosa. Como Paulo fala lá que muitas vezes foi o problema das viúvas, lá em 1 Timóteo capítulo 5, era que porque muitas vezes viviam vidas ociosas, sem propósito, e acabavam dando espaço a essa frivolidade pecaminosa e causavam um péssimo testemunho. Pelo contrário, está vendo? Paulo diz que elas devem ser agora mestras do bem. Mestras do bem. Elas devem intencionalmente dar um exemplo sólido de maturidade, de vitalidade espiritual aos jovens. Ontem, quando eu estava conversando com as nossas mulheres da igreja, na reunião de mulheres virtual que fizemos, nós citamos ali Idelete de Buri, e existem várias outras mulheres ao longo da história da igreja que abraçaram a postura de serem mulheres mais experientes e mulheres exemplares. Nesse mês de março, né, que nós comemoramos o mês da mulher, e talvez isso tenha ficado um pouco esquecido em meio a toda essa pandemia do coronavírus, mas a nossa equipe de comunicação da igreja criou uma série especial chamada Mulheres da Reforma. E é impressionante como essas mulheres, muitas delas deram esse testemunho. Por exemplo, Margarete de Navarra, a primeira princesa a se tornar reformada.
E o exemplo dela, a influência e a proteção que ela exerceu permitiu que muitos reformadores fizessem o seu trabalho na França. Pense também em René de Esté, que foi criada pela própria rainha Margarete de Navarra. E ela mesma, essa discípula, se tornou um grande exemplo de piedade e vida madura lá na Reforma da Itália. Catarine Zell é essa mulher cuja vida é extremamente generosa, de enorme piedade, e publicou várias obras que encorajaram os fiéis da cidade de Estrasburgo a permanecerem firmes diante das afrontas da Igreja Católica, da Igreja Romana naquela cidade. Essa mulher que se tornou uma grande teóloga e apoiou o trabalho dos pastores franceses ali naquela região. Meus irmãos, todos os homens e mulheres mais velhos devem abraçar a responsabilidade de viver uma vida digna, uma vida respeitosa. É assim que os valores vão ser transmitidos de geração em geração. Talvez você, homem mais maduro, mais experiente, esteja ouvindo isso e falando assim, poxa, mas a idade mais avançada não permite esse tipo de coisa. Na verdade é o contrário. A gente começa a definhar e perder as nossas capacidades e habilidades. Você conhece aquele ditado que muita gente diz por aí, que você não pode ensinar truques novos para um cão velho? Tem muita gente que pensa assim. Mas eu recentemente estava lendo um artigo de um colunista, numa publicação cristã, que ele diz o seguinte: à medida que as pessoas se aproximam daquela idade da bananeira que já deu cacho, muitas vezes começam a ocorrer esses pensamentos se de fato existe uma utilidade futura para os servos do Senhor mais avançados em idade. E aí esse articulista conta que ele estava caminhando por um bosque próximo da casa dele, quando ele teve uma visão bem estranha. Uma velha árvore retorcida havia sido quebrada, mas ainda haviam brotos verdes que saltavam das suas fendas. Essa árvore também sustentava uma outra árvore mais nova, mas que estava caída. E aí ele aprendeu algo maravilhoso naquele dia. Nunca se esqueça que a bananeira que já deu cacho ainda é bananeira. Não é verdade? Ela ainda é bananeira. Os servos de Deus, mesmo avançados em idade, ainda são servos. E a palavra de Deus traz maravilhosas promessas para aqueles que têm prazer na lei do Senhor, como o Salmo 1 nos diz, que ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como nós precisamos de homens e mulheres mais velhos que pensem dessa forma, que sejam árvores plantadas junto às águas da palavra de Deus, que bebam dessas águas e tenham sua folhagem verde e madura e boa, frutificando e cuidando dos mais jovens. Será que nós temos cumprido como igreja essa função? Eu falo com você, meu irmão e minha irmã mais velho. Será que você enxerga o chamado à dignidade, à maturidade, à responsabilidade que Deus está te chamando nessa manhã em relação à igreja? Talvez você possa fazer isso desde já na sua casa, começando a treinar aí agora. Será que a sua família te enxerga como alguém maduro? Como alguém cujas palavras são dignas de atenção e devem ser levadas a sério, porque misturam essa sabedoria de vida, mas principalmente a sabedoria da palavra de Deus? Veja que agora, depois de falar dos idosos e das idosas, em segundo lugar, Paulo passa a tratar dos jovens, que os jovens no geral, os moços e as moças, devem ser conhecidos pela sua sensatez e pela sua integridade. Os idosos pela sua maturidade e dignidade, mas é interessante que os jovens são enfatizados a olhar a uma vida íntegra e sensata. Aqui, a partir dos versículos 4 e 5, veja que a instrução das mulheres mais velhas se mistura com a das mulheres mais novas, justamente porque o papel da mulher cristã é treinar as mulheres mais jovens. O grego aqui, sophnorizo, significa literalmente dar instruções sobre um comportamento prático que seja sábio e que tenha bom senso. E veja que as mulheres mais novas agora devem aprender com as mais velhas a amarem o marido e os seus filhos.
As mais velhas devem ajudar as mulheres mais novas nessa disciplina do amor familiar, como conselheiras que ajudam as mais novas a desempenhar as suas responsabilidades. Talvez alguém aqui poderia dizer, será que é realmente necessário aprender a amar os seus próprios filhos? Isso já não é natural das mulheres, das mães? Mas, novamente, aqui essa exortação parece apontar para algum problema ali da sociedade de Creta. Lá no capítulo 1, nós vimos que o falso ensino dos mestres estava perturbando as famílias, destruindo os lares. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 11. E veja, se não é exatamente isso que começa a acontecer nos nossos dias, nos tempos modernos, quando os falsos valores, os falsos apelos feitos às mulheres começam a levá-las a abandonar a afeição conjugal, inclusive a afeição maternal, quando nós vemos realmente muitas mulheres falando com mais devoção das suas carreiras, falando com mais devoção até mesmo de coisas de segunda, terceira prioridade, como seus animaizinhos de estimação, do que mesmo falando das suas famílias. Isso revela um sintoma significativo dos nossos dias também, de muitas mulheres. Então essas mulheres deveriam aprender a ser, ele diz aí, sensatas e honestas. Elas precisam ter um caráter santo, também precisam ser conhecidas pela moderação, pela modéstia cristã. E veja que ele diz aqui que elas devem aprender também, as mais novas, a serem boas donas de casa. Esse foco na vida doméstica que as Escrituras Sagradas trazem, traz muito incômodo para a mulher moderna. Isso é um fato. E muitas pessoas tendem a olhar isso, não, esse aqui era o foco do apóstolo Paulo para a cultura comportamental daqueles dias. Nós não precisamos pensar mais assim hoje. E sabe, meus irmãos, de fato a Bíblia não proíbe as mulheres de trabalharem fora. É impossível você aprender algo diferente, se não exatamente isso lá em Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31. A mulher é chamada para ter uma responsabilidade na vida pública também. Mas o que Paulo espera é que as esposas não desprezem a sua vida no lar, mas que assumam a responsabilidade principal pelo cuidado diário de seus lares e de seus filhos. Veja que em tempos de coronavírus, essa é um chamado às mulheres para que elas reaprendam e reenfatizem nas suas vidas o cuidado com a sua casa, porque agora é inevitável. Veja, a Bíblia não dispensa os homens dessa responsabilidade. Fala lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que eles devem aprender a viver a vida comum do lar. Mas as mulheres devem ser responsáveis por ensinar a casa a articular as suas tarefas também. Os meninos devem aprender a arrumar a cama, lavar a louça, a ajudar com a roupa que precisa ser lavada também, fazer faxina e por aí vai. Elas podem ser grandes instrumentos nas mãos de Deus a trazer disciplina para o lar, horário de acordar, horário de dormir, horário de ver televisão, horário de fazer as tarefas da escola que foram passadas pela internet, enfim. Mulheres, vocês têm essa responsabilidade e vocês devem fazer tudo isso com bondade. Veja que ele diz aí que elas devem ser bondosas. Há uma bondade, há um espírito gracioso que deve ser implementado nisso, não apenas como mandonas do lar, tiranas, mas aquelas que fazem com graça, com leveza e com alegria, segundo a bondade do próprio Deus. Veja que elas devem aprender também a ser sujeitas ao marido. Essa submissão bíblica, que é aquela mulher que apoia a liderança do marido, em vez de entrar em conflito com ele na casa e causar um caos, um palco de dissensão e de contenda, para que os filhos fiquem assistindo esse espetáculo de horrores. Pelo contrário, essa é uma mulher que aprende a conversar com o marido, a comunicar e eventualmente, como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, até mesmo se calar quando for tempo de se calar e conquistar o marido que não obedece à palavra pelo seu comportamento santo e honesto, para que ele seja ganho sem palavra alguma, muitas vezes. As mulheres que eram novas cristãs deveriam aprender a ter essa harmonia do lar, observando as mulheres mais velhas. E vocês, mulheres que estão me ouvindo, devem fazer o mesmo.
Será que vocês têm realmente buscado se espelhar naquelas mulheres que valem a pena? Tem muita mulher nova hoje em dia, e eu preciso dizer, muitas moças, que se espelham nos piores exemplos de celebridades sociais. As mulheres que se orgulham de levar a vida mais devassa, mais desregrada, mais depravada, muitas vezes, e não olham para aquelas que estão do nosso próprio meio, que têm buscado viver uma vida simples, uma vida modesta, mas uma vida em que gozam uma felicidade, uma bênção de Deus nas coisas menores também. Veja que esse testemunho das mulheres mais novas, esse testemunho positivo, passaria a fazer com que a palavra de Deus não fosse difamada. Veja o que ele diz aí no versículo 5, está vendo? A palavra de Deus não seria difamada, elas conquistariam o respeito das pessoas de fora, e em vez de negar tudo aquilo que elas professam crer. Esse é o propósito. Mas veja que não somente agora as mulheres mais novas, mas os moços. Olha o versículo 6. Eles deveriam ser homens, esses jovens, esses rapazes devem ser homens criteriosos. E às vezes a gente perde um pouco aqui na tradução da palavra criterioso, porque essa palavra grega aqui literalmente significa aqueles que têm autodomínio, aqueles que têm autocontrole, homens que devem ser conhecidos pelos seus lembretes morais, homens que são capazes de viver uma vida equilibrada em boas decisões, em decisões éticas louváveis. E aqui Paulo agora se dirige novamente a Timóteo, porque a Tito, não Timóteo, Tito, porque Tito era um pastor jovem. Ele era um homem, era um pastor jovem, e ele vira para Tito, a partir do versículo 7, dizendo que ele mesmo deveria se tornar pessoalmente padrão de boas obras. Que interessante, Tito não deveria somente falar aquilo que é certo, como ele vai dizer no versículo 8, que ele deveria ter um ensino sadio, um conteúdo sadio da sua fé, mas ele pessoalmente deveria ser padrão de boas obras. E isso aqui é algo maravilhoso para os jovens homens, particularmente também para os jovens homens que querem ser pastores, que muitas vezes acham que eles serão pastores apenas por falar as coisas certas, mas se esquecem que as pessoas observam a vida deles nesse momento e estão buscando o testemunho a ser imitado. E algo ainda mais profundo do que Paulo está falando aqui: os jovens podem ser imitados. Tem muita gente que pensa que o jovem hoje ele tem o direito, ele pode se dar ao luxo de viver a vida da forma como ele quer, e aí lá no futuro, quando ele estiver pensando em casamento, quando ele estiver pensando em ter filhos, quando ele enfim estiver estabilizado num emprego que seja mais grandioso, mais honrável, e aí então ele vai se tornar uma pessoa responsável e digna da atenção de outros. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Os jovens devem ser observados desde novos, e eles são chamados a serem exemplos. Eu acho maravilhoso quando eu olho para a vida do Senhor Jesus Cristo, que ele, mesmo sendo um jovem, já era digno da nossa observação, particularmente naquela situação em que, quando os pais de Jesus estavam retornando para a sua casa e de repente eles não encontram Jesus no meio do grupo da jornada, e aí eles voltam para ver onde Jesus estava, e ele estava no templo, conversando com os doutores da lei e falando das coisas do seu pai. Aquele jovem, aquela criança para muitos de 12 anos, mas alguém que já demonstrava que era digno da nossa imitação. Os jovens devem ser assim. E veja que quando agora eles também são caracterizados por um falar sadio, veja aí o que ele diz no versículo 7, na segunda metade, e no versículo 8, que no ensino Tito deveria mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. A linguagem do ensino de Tito e a linguagem da comunicação de Tito não deveria ter manchas, não deveria ser passível de repreensão, justamente porque ele diz aí logo em seguida que o adversário seria envergonhado com a linguagem sadia, e ele não teria indignidade nenhuma que dizer a respeito dos crentes. Pela vida e pela fala exemplares, os inimigos seriam envergonhados. Veja, o opositor não é envergonhado somente com o argumento certo, mas também pela maneira como nós nos portamos
diante dos ataques, diante das afrontas, quando não mudamos a santidade do nosso falar e quando somos caracterizados dessa forma. Eu acho que essa realmente é uma aplicação, uma exortação muito séria aos jovens nos nossos dias. Eu estava ouvindo recentemente o Dr. Shelton, que é o ex-presidente do Instituto Nacional da Bíblia, em Nova York, e numa dessas falas históricas dele, ele contava uma história da primeira vez que levou a filha dele, a filha pequena, criancinha, a um restaurante. E ela, como uma criança, começou ali a tagarelar em alta voz, falar para todo mundo ouvir, e ela divertindo ali os clientes, ela sabia que estava fazendo graça, mas ao mesmo tempo o seu pai estava ficando constrangido no restaurante. E a um certo momento, ele vira para ela e fala: Marjorie, fica quieta, minha filha, as pessoas estão olhando para você. Aí ela vira para o papai e fala: mas papai, a Marjorie tem que falar. E todo mundo ria, e o pai continuava constrangido. Será que esse não é o caso de muitos jovens cristãos? Que por conta dessa conversa tola, dessa conversa muitas vezes infantil, em que eles falam: mas eu tenho que falar, eu tenho que ser ouvido. Minha opinião tem que ser ouvida por todo mundo, na internet, nas mídias sociais, e falam aquilo que não devem, tropeçam no falar, e muitas vezes é justamente o fato de brincarem o tempo inteiro e brincarem com tudo, esse comportamento frívolo que faz com que aqueles que nos rodeiam riam dos cristãos em geral e acabem causando constrangimento ao Pai Celestial. Meus irmãos, nós temos que nos esforçar conscientemente para buscarmos a maturidade espiritual, e eu estou falando com vocês, jovens, para que assim como Paulo disse, nós possamos dizer com ele lá em 1 Coríntios 13:11, que quando ele era menino, ele buscava as coisas que eram próprias de menino, mas quando ele chegou a ser homem, desistiu das coisas de menino. Nós precisamos de homens que não sejam mais meninos, mas que aprendam a crescer em maturidade. Um poema do pastor Ted Kyle chamado Masculinidade, é o nome do poema dele. Ele diz assim: homens e meninos, atenção, o mundo precisa de homens que não podem ser comprados, que cumprem aquilo que prometem, que colocam o caráter acima da riqueza, que são maiores do que os seus empregos, que não hesitam em arriscar, que não perderão a sua identidade na multidão, que serão tão honestos nas pequenas coisas como nas grandes, que não se comprometerão com o erro, cujas ambições não se limitam aos seus próprios desejos egoístas, que não dirão que fazem porque todo mundo faz, que serão fiéis a seus amigos, tanto nas adversidades quanto na prosperidade, que não acreditam que esperteza e astúcia são as melhores qualidades para se obter sucesso, que não têm vergonha de defender a verdade quando ela é impopular, que possam dizer não com ênfase, embora o resto do mundo diga sim, e dizer sim para Deus, sempre que a sua lei o exigir. Essa deve ser a nossa oração. Nós, homens, e nós jovens, porque eu sou jovem como muitos homens aí, nós devemos orar para que Deus nos faça esse tipo de homem. Homens que são representantes de Cristo dessa forma. E a última categoria, meus irmãos, e aqui eu caminho para o final. Ele falou dos idosos e das idosas, falou dos jovens e das jovens, e agora ele fala dos servos, dos trabalhadores, que em terceiro e último lugar devem ser conhecidos pela sua sujeição e pela sua fidelidade. Veja que no versículo 9, ele diz agora que os servos devem ser em tudo obedientes ao seu Senhor. É significativo essa frase aqui, porque quando a gente fala de servos, a gente não está falando simplesmente de trabalhadores. Esses homens eram escravos. Essas pessoas eram escravos. E enquanto lá em Efésios e Colossenses, Paulo também falou sobre a atitude que os servos e escravos deveriam ter, eles deveriam ser obedientes, ele também falou lá, mas aqui, em vez de falar somente de obediência, está traduzido como obediência, mas ele está usando um verbo diferente, o verbo hipotasso, diferente do verbo hipacuo, que ele usou lá em Efésios e Colossenses, e aqui significa estar em sujeição, não só obediência, mas sujeitar-se. E essa é uma palavra muito forte, porque provavelmente a tendência
desses escravos aqui em Creta, que eram recém-convertidos e haviam acabado de adquirir uma nova liberdade em Cristo, provavelmente a tendência deles não era ser muito submissos, mas serem rebeldes e serem homens que afrontavam a autoridade dos seus senhores. Claro que provavelmente aqui a gente está falando de escravos com senhores cristãos, porque nenhum escravo poderia concordar em se submeter a senhores pagãos que colocassem certas ordens que confrontassem a sua consciência cristã. Tá? Então é importante a gente falar disso. Mas esses homens agora, esses escravos cristãos, deveriam, como Paulo fala, dar motivo de satisfação. Eles não deveriam ser respondões, eles deveriam se sujeitar a esses homens como eles se sujeitavam a Deus. E se eles abraçassem esse princípio de vida, esse testemunho seria poderoso para diminuir os males desse sistema de escravidão, diminuir os males da percepção dos próprios senhores de escravo e transformar com graça os relacionamentos mais difíceis, como esse relacionamento de escravidão. Veja que ele também dá um conselho bem prático, que eles não deveriam furtar. Está vendo aí, no versículo 10? Pelo contrário, deveriam dar prova de toda a fidelidade. Esse verbo furtar aqui não é só roubo grande, mas é o furto normalmente de coisas pequenas, né? Um vício para o qual muitas vezes esses escravos estavam acostumados a fazer. É igual hoje, muitas vezes, quando uma pessoa trabalha num escritório, e aí ela leva um grampo para casa, leva uma resma de papel, leva um adesivo, né? E ela diz, não tem problema, é só coisa pequena, não vai fazer nenhum mal. E aí depois isso vai virando uma avalanche, né? Daqui a pouco ela está levando uma escrivaninha para computador com tomadas embutidas do escritório. Gente, nós devemos mostrar que somos fiéis no trabalho, totalmente confiáveis. Esse é o lado positivo da honestidade. E Paulo diz que ao agir dessa maneira, eles vão ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Quando os escravos agem assim, quando os trabalhadores, os empregados agem assim, de maneira fiel e honesta, eles tornam o ensino de Deus mais atraente. Literalmente aqui essa expressão descreve um arranjo de joias que desperta toda a beleza. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas passarão a dar mais valor à verdade de Deus, verão a beleza dela no comportamento santo e honesto. Gente, como isso é necessário nós falarmos hoje em dia. Muitas vezes as empresas perdem aí fora, se a gente juntar as empresas todas, perdem milhões todos os anos, por causa de empregados que roubam as suas empresas. E eu não estou só falando meter a mão lá no caixa da empresa, não, mas roubam os recursos pequenos, roubam o tempo da empresa, desperdiçam o tempo que é pago para que eles possam trabalhar, mas muitas vezes eles são ociosos, são preguiçosos e desperdiçam com coisas que não são fruto do trabalho. Talvez um desafio que você esteja tendo nesse momento, trabalhando em casa, se você tem a oportunidade de fazer home office, é administrar bem o seu tempo. Porque se você ainda está recebendo o salário da sua empresa, você precisa descobrir maneiras disciplinadas de ser produtivo em casa, de reservar tempo para entrar para o seu escritório ou sentar no quarto e fazer o trabalho que você precisa fazer. Cuidado! O Evangelho está em jogo, o nosso testemunho de Cristo está em jogo. E sabe, meus irmãos, esse chamado desse texto, e eu vou para a minha conclusão aqui, é um chamado a nós não sermos lentos em fazer todas essas coisas, não deixarmos para depois, porque o nosso próprio Salvador, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo foi exemplo de todas essas coisas que nós estamos lendo aqui. É interessante pensar que o Senhor Jesus Cristo, nos 33 anos de vida que Ele viveu todas essas fases, não é verdade? Ele foi um jovem, Ele depois foi um adulto, e Ele também foi um trabalhador, Ele era um carpinteiro. E em todas essas coisas, o testemunho bíblico que nós temos é de um homem que foi zeloso com a sua posição de vida. Como jovem, nós já falamos, aquele que aprendeu não somente a exibir a lei de Deus, mas a honrar os seus pais. Aquele que tratava José e Maria com respeito.
Aquele que, quando se tornou um adulto, se tornou de fato um mestre, um instrutor, um mestre do bem, pela sua própria vida. Quantas mulheres o Senhor Jesus Cristo ajudou? Mulheres em todas as fases de vida, não é mesmo? Tantas quanto se achegavam a Ele, Ele sempre dava uma palavra de instrução, a ponto de dizer para elas: vão e não pequem mais, como Ele falou para a mulher adúltera. É impressionante pensar que o Senhor Jesus Cristo jamais abandonou a sua obediência e fez isso ativamente, mesmo quando nós, nas mesmas circunstâncias de vida, não fomos obedientes ou não somos obedientes, o Senhor Jesus Cristo foi. De fato, meus irmãos, esse texto pode ser um pouco assustador quando você pensa naquilo que Deus exige de você, você pensa: eu não dou conta de fazer essas coisas, eu não sou assim, eu não sou esse tipo de idoso, já passou a minha época, eu não sou esse tipo de jovem, eu não sei se jamais serei capaz de fazer essas coisas, e eu não sei se eu consigo ser esse empregado. Mas lembre-se que o Senhor Jesus Cristo realmente cumpriu a lei que nós não conseguiríamos cumprir diante de Deus. A obediência dele em vida foi ativa e ele fez tudo aquilo que a lei exigia do povo de Deus, inclusive sofrendo as penalidades no meu e no seu lugar, que eram reservadas a nós por não cumprirmos aquilo que o Senhor nos chama para fazer. O Senhor Jesus Cristo, quando ele se tornou agora de fato o cabeça da igreja, por ter conquistado a vida por nós ao derrotar a morte naquela cruz, trouxe a nós não somente o perdão dos pecados, mas derramou sobre a igreja os dons e as graças necessárias para que nós façamos a nossa parte, para que nós façamos a vontade de Deus. Quando a grande pergunta das Escrituras que é feita para a igreja do Senhor: quem irá por nós? Quem fará essas coisas? Nós não temos hoje a oportunidade de olhar para o lado, olhar por outro e talvez eleger uma diretoria, os representantes da nossa turma, os representantes idosos, os representantes dos jovens, falar: não, a diretoria da mocidade vai fazer isso por nós. Eles serão os jovens exemplares da igreja. Nós não podemos dizer a coordenação das mulheres, a coordenação do discipulado dos homens. Eles serão os nossos representantes fiéis. Não. Toda a igreja do Senhor é chamada para ter o caráter do Senhor. E para que você não ache que eu estou falando apenas da multidão, eu estou falando com você de casa que está me assistindo. Você é chamado por Deus hoje para abraçar essa responsabilidade. Quem irá por nós? Você irá. Deus salvou a sua vida, a sua alma, e te dá o Espírito Santo de Deus e te chama a corajosamente servir ao Senhor, mesmo em tempo de coronavírus. Mesmo em tempo de quarentena, você na sua casa hoje, você tem uma posição que deve ser honrada. Se você é um irmão ou uma irmã mais velha, se você é um jovem, se você é um trabalhador que está trabalhando, você pode fazer da sua casa hoje aquilo que mais honra e mais glorifica o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Quando Isaías foi perguntado por Deus, pelo anjo que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa resposta. Eis-nos aqui, Senhor, nós estamos aqui para cumprir o seu chamado. Ajuda-nos a testemunhar de Cristo, que as pessoas possam ver Cristo em nós, pela nossa fé sadia, pelo nosso amor e pela nossa esperança. Que essa tríade de virtudes da piedade sejam a nossa maior identidade nesse momento. Que a gente mate essa bola no peito e fale: é com a gente mesmo. O mundo precisa nesse momento desse referencial. Precisa de uma igreja que brilha forte à luz da verdade de Deus, não como uma vela escondida debaixo da cama, mas posta bem alta para que todo mundo possa ver. Nós, a igreja, somos coluna e baluarte da verdade e precisamos continuar abraçando essa responsabilidade. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que você não se esquive, porque o Senhor Jesus Cristo vai te ajudar. De forma pequena, você começar a fazer essas coisas para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Vamos orar. Senhor Deus, quem irá por nós? Nós te louvamos porque, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo foi adiante de nós. Como primogênito de uma nova criação, como cabeça
de uma nova família. Ele fez e modelou tudo aquilo que nós precisamos fazer. Ele conquistou para nós poderosamente, com o mérito dele, as habilidades e o crédito para que nós cumpramos a vontade do Senhor. E nós, nesse momento, nos sujeitamos ao Senhor também. Queremos nos submeter como servos, como escravos da graça de Deus, às algemas de Cristo, para que em tempos de quarentena não deixemos de fazer aquilo que nos é exigido, Senhor. Ajuda os nossos idosos, ajuda os homens e mulheres mais velhos, ajuda os nossos jovens, os recém-casados e aqueles que querem se casar também, aqueles que são solteiros, para que em tudo sejam íntegros e sensatos, Senhor. Ajuda os nossos trabalhadores e servos que nesse momento se questionam se terão emprego, se terão trabalho. Senhor, conserva-os confiantes, honestos e zelosos, Senhor. Para que, assim que o Senhor continuar dando oportunidades, eles voltem a fazer ainda melhor aquilo que já eram chamados para fazer. Senhor, obrigado porque, ainda que nós falhemos, o Senhor não falha. Sustenta a igreja do Senhor, que não nos deixemos levar por falsas esperanças ou falsas palavras, mas que seja a palavra imutável de Deus que nos sustente. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.